A graça e a paz do Senhor. Hoje eu quero desejar para vocês um feliz dia nosso, que é o Dia da Mulher. E quero dizer para você que você é uma mulher corajosa, uma mulher de fibra, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, mãe de nações, uma mulher abençoada por Deus. E eu quero trazer uma palavra hoje, uma palavra que fala de uma mulher muito conhecida no Antigo Testamento, que é Débora, a profetisa, muitos assim o conhecem. E eu quero falar dessa mulher hoje, quero trazer a vida dela, né, para a nossa realidade, para o nosso momento hoje, né, nesse século que vivemos. E nada melhor do que falar de Débora, né? Uma mulher escolhida por Deus, uma mulher de coragem, uma mulher virtuosa, uma mulher que deixou ser usada por Deus e criou estratégias para Israel dentro do plano do Senhor. É essa mulher que eu e você precisamos ser, né? Muitos falam de nós mulheres que somos frágeis, que somos fracas, que não sabemos fazer as coisas como os homens fazem, mas não. Nós somos mulheres virtuosas, erguidas por Deus. Sem nós, quem seria eles? Já dizia Abraão, né? E Deus diz: farei para você uma auxiliadora, porque Deus sabe que o homem precisa de nós. Mas muitas vezes não temos esse devido valor que precisamos ter, né? E hoje Deus quer falar com você nessa noite. Minhas amadas, foi muito tempo para a mulher ter o seu lugar hoje no mundo. Antes, a gente não poderia falar sobre a palavra do Senhor como hoje nós temos o direito de falar. Antes, só quem podia ir na sinagoga falar sobre o Evangelho, sobre quem é o nosso Deus, era os homens. Nós, mulheres, ficávamos em casa, cuidando do lar, e esperávamos os nossos maridos chegar para que possamos aprender com ele, para que nós possamos passar para nossos filhos. Hoje mudamos isso. Hoje vemos mulheres pastoras, mulheres missionárias, mulheres que trabalham na obra do Senhor. Hoje nós vemos mulheres profetisas, mulheres que tomam conta de uma igreja e faz com que ela se erga, faz com que possamos salvar vidas, buscar alma para o reino. Hoje vemos mulheres virtuosas em cima do altar, no púlpito, pregando a palavra de Deus. Foi difícil encontrar o nosso lugar, mas Deus levantou e continua levantando mulheres na obra do Senhor. E Débora foi uma mulher que Deus achou graça e a levantou em Israel. Em uma época que mulheres, sendo usadas na política e na religião, no Antigo Testamento, era uma dificuldade muito grande para isso acontecer. Mas Deus, quando quer usar uma pessoa, não tem homem na terra que se levante para não cair. Porque Deus usa, Deus levanta e Deus faz o propósito que Ele quer através dessa pessoa. E Débora deixou ser usada por Deus, né? Então vamos ler lá no livro de Juízes, capítulo 4. Vamos ler o versículo 4, 5, 7 e o 12. Que diz assim: o tema dessa parte aqui
deste texto é Débora e Baraque livram-nos. Versículo 4. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Débora trabalhava de juíza. Se passaram 15 juízes e Deus levantou Débora, mulher, para ser juíza de Israel. E aqui no versículo 5 diz, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Débora, ela era uma mulher juíza, e imagina-se só quantas pessoas iam a Débora, né? Quantas pessoas iam a Débora todos os dias buscar conselho, falar a respeito da vida, o que estava acontecendo. Ela era a juíza. Então ela tinha que, como é que eu posso dizer aqui, por ocupar esse cargo elevado, né? Por uma escolha do próprio povo e por uma escolha de Deus, ela tem uma responsabilidade grande. Imagina só, nós mulheres temos filhos, maridos, casas, que é o nosso lar. Muitas vezes famílias dos dois lados, tanto o marido quanto da mulher, para a gente, né, como é que eu posso até falar que dar conta do recado, né? Cozinhar, passar, lavar, cuidar dos filhos, ensinar, buscar no colégio. Muitas trabalham, além de trabalhar no lar, que é a casa, tem um trabalho secular também. E ainda precisamos dar conta da obra do Senhor. Mas Deus disse, levanta-te, Débora. E Deus está dizendo para mim e para você também, levanta-te. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito em Israel. E eu quero levantar você hoje. Eu quero levantar você para o propósito que eu quero fazer. No versículo 7 diz, e farei ir a ti para o ribeiro. Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Olha só. Isso foi Deus falando a ela. Que ia levar ela para o ribeiro Quizon, onde estaria o comandante do exército de Jabim, que era Cícera, com os seus carros e suas tropas, e o darei em suas mãos. Versículo 12. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Olha só. Já faziam, gente, 20 anos. Faziam 20 anos que Jobim oprimia Israel. E isso dentro da casa de Israel. E a ordem de Deus foi que quando conquistasse Canaã, expulsasse todos de lá. Mas alguém deixou o Jobim ficar. Alguém deixou o Jobim ficar. Trazendo para a nossa realidade hoje. Nessa parte aqui. Deus, quando manda a gente tirar uma coisa, é porque Ele sabe que aquilo ali não vai dar certo na nossa vida. Sabe quando você está preparando uma coisa nos seus planos, você tem aquele plano de fazer uma coisa, mas aquela coisa não está se concretizando. Mas você insiste a fazer aquilo, você insiste a fazer aquilo. É Deus que não deixou acontecer ainda. Se não der certo, é porque a mão de Deus ali não está. E assim aconteceu em Israel. Alguém deixou Jabim ficar. E Jabim, o que foi que fez? Ele cresceu, ele fortaleceu e ele oprimiu Israel.
E ele fazia isso, diz a palavra, com muita violência, idolatria. A gente vem aqui para o versículo 14, diz: Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arazote, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Somente Cícera aqui escapou. E sabe para onde Cícera foi parar? Fugiu a pé para uma tenda de uma mulher chamada Jael. Olha só, outra mulher de coragem, que essa mulher não era judia, não era hebreia. Essa Jael era mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razó, e a casa de Eber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta e à tenda, e há de quiser que se vir alguém te perguntar. Há que alguém? Responde: Não. Então Joael, mulher de Eber, tomou uma estaca na tenda e lançou mão de um martelo e foi-se imensamente a ele. E lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim o morreu. Olha só que mulher corajosa. Matou Cícera. Ela não era uma mulher judia, não era uma mulher hebreia, mas ela fez esse favor para Israel, né? De tirar este homem do meio de Israel. Acredito aqui que Deus a usou grandemente aqui também. E quando a gente vem aqui para o capítulo 5, a gente vê o cântico de Débora. Ele são 31 versículos, eu não vou ler todo. Eu vou ler só alguns versículos porque é muito grande. Mas a gente vê o quanto Deus usou essas mulheres numa época em que mulher não era dentro da religião nem da política, como a gente vê hoje. Era uma época que mulher não participava dessas coisas, mas Deus ele tinha se afastado tanto de Israel e envergonhou tanto Israel, colocando também uma mulher de grande virtude no poder, e fez com que elas ganhassem, tivessem vitória em Israel, a ponto de mostrar aos homens: ei, olha aí. Você viu como Baraque falou para ela: eu só vou se você for. Ele era um homem, ela era uma mulher, e olha só o que ele disse. Então vemos aí, grande a vitória foi de Israel com os cananeus, né? E como eu disse mais tarde, Débora escreveu esse cântico, né? Que exalta a Deus e revela muito sobre a sua própria pessoa. E ela era uma mulher de profunda fé, é tanto que ela era profetisa. E aqui diz, no versículo 6 e 7, que ela se pôs como mãe, né? Até que ela se levantou como mãe de Israel. E aqui a gente vemos que a mulher como mãe de uma nação, quando a gente vê o filho da gente sendo escravizado por outra pessoa, né? Sendo humilhado, sofrendo, sendo escravo no trabalho, ou alguém tirando onda com o nosso próprio filho, insultando ele, seja no colégio, seja na família, seja onde for, a gente se levanta como mãe. E a gente ali se impõe.
A gente fala, a gente briga, o que a gente puder fazer, a gente coloca peito na frente e diz, é aqui, ó. Só faz isso se for por cima de mim. A gente toma as rédeas da situação. A gente chega, como diz, chega chegando mesmo. Então foi isso que Débora fez. Ela chegou e diz, olha, aqui eu vou resolver tudo isso aqui. Isso aqui tá tudo errado. Débora se levantou na obra do Senhor. Débora se levantou aqui como pastora, como missionária, como levita, como profeta. Cessaram as aldeias, até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 12 diz, desperta, Débora, acorda. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. E a gente vem aqui para o versículo 24 e diz, bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Ebel, Quineu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Ela falando aqui sobre o caráter, sobre bendita seja Jael, que foi aqui, colocou, que matou o Cícera, a quem estava trazendo tanta maldade a Israel. 31 diz, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz por 40 anos. Olha só. Após cessar as aldeias e Débora se levantar como mãe, Israel teve paz por mais 40 anos. Somente uma mãe que se importa com seu filho pensaria em descrever a mãe de Cícera, aguardando ansiosamente que seu filho voltasse para casa preocupada com a demora dele da batalha. Não sabia ela que ele não ia chegar. Mas mesmo assim, Débora falou sobre ele aqui. Então a gente vê aqui o discernimento, a coragem, o sentimento, o temor por Deus que Débora teve aqui. Uma verdadeira Débora, ela se desperta diante das dificuldades da sua igreja. Uma verdadeira Débora, ela põe-te em pé, ela levanta quando o seu pastor precisa dela dentro da igreja. Não é porque o irmão não deu a paz que você não vai para a igreja no outro dia. Não é porque tem uma irmã que está na fofoca que você não vai à igreja no outro dia. Não é porque a irmã traiu o esposo que Deus não está operando naquele lugar. Não. Você não tem que ser assim. Você tem que ser a mudança que você quer do outro. E se isso acontecer, você tem que ter força, virtude para ir reconciliar o erro, para resolver o erro. Você não tem que esperar só pelo seu pastor. Você tem que levantar, despertar e deixar Deus usar. Deixar Deus ter as estratégias dele na sua vida para que você venha a reerguer o irmão que está no erro, ao irmão que caiu. É isso que Deus quer falar para você essa noite. Desperta. Desperta, Débora. Levanta-te. Eu e você somos a mulher que Deus quer usar. Lá em Mateus 28, 22, 23, por aí, tem um ide. Jesus diz, ide e fazei discípulo em meu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizai-os e envie. Nós somos discípulos de Jesus. Somos enviadas, batizadas pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos ir fazer discípulos, buscar almas para o reino do Senhor. Então que essa mensagem você possa levar no seu coração
E não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Porque Deus, Ele quer te usar. A força do calor do Espírito Santo, Ele está em ti. E sua luz deve raiar. A conclusão disso que eu quero te dizer é que você desperte, tenha um avivamento espiritual. Que você se levante, se avante, não desista da batalha. Se você tem um grupo, se você é levita, se você é mulher de círculo de oração, que você não desista, né? Seja uma Débora, porque a Débora, ela tem certeza da vitória que há no final, porque ela sabe que Deus é com ela, e Deus é contigo. Diz as palavras que havia tanta violência em Israel que as pessoas começaram a sair do lugar que estava para outra cidade. Por isso se diz na palavra, o texto, aldeias cessando, pessoas saindo porque não aguentava mais a violência. Não aguentava mais a violência de Jabim. Mas no meio daquelas pessoas de Israel, havia pessoas que oravam, que clamavam ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo que Deus livrasse mais uma vez da mão dos ímpios, da mão do rebelde. Deus ouviu o clamor de alguém, ou de alguns. E Deus, ele atendeu o clamor dessas pessoas, dessa nação. E ao atender esse clamor, será que Deus, ele ergueu um exército? Será que Deus, ele ergueu um exército? Olha só, Deus está falando com você essa noite, preste atenção. Deus, ele ergueu um exército? Não, Deus não ergueu um exército. Deus, ele olha lá de cima e vê lá embaixo. E olha para uma mulher e diz: é essa que eu vou usar para mudar a história de uma nação. Uma mulher. Deus não olhou para o exército. Deus olhou para uma mulher. Ele disse: é essa mulher que eu vou usar para erguer essa nação. E Débora diz: até que eu me levantei, cessaram as aldeias. Até que eu, Débora, me levantei como mãe da nação de Israel. Deus tem levantado Déboras há anos, há séculos, há décadas. Deus tem levantado Déboras. E Deus tem entregado um ministério grande a mulheres. Eu quero dizer para você que não é porque o seu esposo não é convertido. Eu quero dizer para você hoje que não é porque seu filho não é convertido. Não é porque seu esposo está na cachaça. Não é porque seu filho está nas drogas. Não. Não é por causa disso que Deus não vai te levantar como Débora. Como uma mulher que vai erguer uma nação. Deus quer que você se levante hoje para a obra do Senhor. Deus quer que você desperte para a obra do Senhor. Deus quer te usar para que você venha ganhar almas para o reino de Deus. Esta não é a primeira palavra na Bíblia que Deus manda levantar. Não. Se você for no livro de Jeremias, no capítulo 18, você vai ver que Deus olha para Jeremias e diz: levanta-te e desce a casa do oleiro. Se você for no livro de Isaías, no capítulo 60, você vai ver Deus dizer: levanta-te. Aqui você vê Deus dizer: levanta-te
E hoje Deus está dizendo para você, levanta-te, desperta. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos à espera do Senhor, nosso Salvador estar à porta. Precisamos ter um despertar espiritual. Precisamos ser Débora. Grave isso na sua cabeça hoje. Você é a Débora que Deus quer levantar nessa nação. A nossa nação está corrupta. A nossa nação está entregue a tudo quanto não presta. E precisamos ser mulheres de fibra, mulheres de forças, para que venhamos a pregar este evangelho, pregar esse amor de Deus para as pessoas que estão lá fora precisando. Tem tantas pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor, precisando pelo menos ouvir, ei, Deus te ama. E nós estamos acomodados no sofá da nossa casa. Nós estamos acomodados com os nossos problemas. Mas Débora, ela se levantou não como profetisa, não como juíza. Ela se levantou como mãe de uma nação. Como você tem se levantado na sua casa? Deus começa a observar Débora. E Débora, esposa de Lapidote. Débora tem família. Débora tem casa para morar. Débora tem esposo para zelar. Tem serviço de casa. Tem uns ofícios de juíza. Trabalho grande. Débora é juíza. Tem um escritório tumultuado de pessoas, dia após dia, para consultá-la. No capítulo 5, versículo 7 diz: Ficaram desertas aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Israel estava numa condição espiritual tão lamentável que Deus envergonhou a nação daqueles depositando alto cargo de liderança nas mãos de uma mulher. Imagina só, uns ofícios que era para homens fazer, e Deus colocou na mão de uma mulher. Voltamos aqui para o capítulo 4, versículo 6, diz: Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedés, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Além de participar do processo de formação do exército, Débora criou uma estratégia erguida por Deus para a batalha.